nossos lindões, Kreuzer aqui, e no vídeo de hoje vou falar sobre a segunda temporada de Fate, a saga Winx, que estreou na Netflix nesta sexta-feira, dia 16. E, gente, a gente tem muito o que conversar, porque tiveram pequenas mudanças aí, comparada à primeira temporada, de direcionamento, inclusive, como desenvolveram alguns personagens. Então, pra justamente falar disso em detalhes, o vídeo vão ter spoilers, tá? Então fiquem aí avisados, mas antes não esquece de se inscrever aqui no canal e clicar no sininho pra receber notificação para quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes, vocês sabem. Bom, gente, na segunda temporada a gente acompanha os reflexos do final da primeira, são reflexos diretos, principalmente com a mudança da Rosalinde como diretora ali da escola, mas também porque eles enfrentam um novo vilão, né, que são os bruxos de sangue. Não é bem novo, né, porque os queimados no final da primeira temporada foi descoberto que eles eram bruxos transformados, então as fadas sempre lidaram com bruxos, mas aqui a gente vê de fato, né, os bruxos de sangue, os poderes deles, eles desenvolvem mais, e a gente também vê como o reinado Solária acaba lidando com o fato da Bloom ter a chama de dragão que foi revelada ali no final da primeira temporada. E aí, né, a gente tem uma temporada de 7 episódios, a primeira teve 1, e eu preciso dizer pra vocês que eu tive alguns incômodos que eu não tive na primeira temporada. Eu não reassisti a primeira pra assistir a segunda, mas eu cheguei a reassistir os meus vídeos e ver o que eu tinha achado de uma forma geral. E, gente, eu senti que a série, ela perdeu muitas características que eram interessantes. Porque na primeira temporada, eles acabaram desenvolvendo várias coisas, vários aspectos sobre esse universo. E eu senti que aqui, ele não desenvolveu tanto. A gente tem, sim, novidades, né? Como aquelas sanguessugas que sugavam os poderes das fadas, os bruxos de sangue. Mas eu senti que as coisas ficaram muito centralizadas ali na escola. Por exemplo, na própria primeira temporada, a gente já foi ali pra Astradel, soube um pouquinho mais da história, também tinha o arco no mundo dos humanos, inicialmente, principalmente quando trazia o contexto da Bloom, ou às vezes até mesmo quando eles iam em missões com os queimados, né, eles também iam bastante para o mundo externo, e aqui eu senti que ficou muito ali na escola. E isso foi um incômodo que foi ocasionando aí ao longo da temporada como um todo. Por exemplo, por que a gente não conhece mais de Solária, sabe? O local é citado de tantas formas aqui, sabe? Eu acho que seria muito interessante a gente ter uma expansão do universo, principalmente porque eu senti que essa temporada, de uma forma geral, ela não é que ela tá mais madura, mas ela traz momentos de amadurecimento desses personagens que eu até me questionei se a escolha certa foi mesmo eles estarem no high school e não numa faculdade, por exemplo, sabe? Tanto com relação ao excesso de bebida que eles bebiam ali na escola, os jantares e tudo mais, as festas da forma que eram, porque na primeira eu sentia um aspecto mais jovial realmente na série. E assim, gente, não é falando que adolescente não bebe, mas eu digo de contexto, de teor das coisas que estavam aqui. Tá certo que a gente tinha dramas mais profundos, né? Por exemplo, como a relação do Sky com o Andrés e também com o Silva, sabe? As coisas que eles passaram ali no final da primeira realmente foram bem intensas, né? Mas eu senti que tinha um teor muito mais de faculdade do que high school realmente. Eu senti que a temporada em si tiveram vários reflexos de Ex Machina. O que seria o Ex Machina? É quando você coloca uma solução ali que veio do nada pra salvar um momento, pra acontecer determinada coisa, e eu sinto que aqui tiveram vários desses, sabe? O primeiro que eu queria citar foi o Cristal, e o Cristal me deu uma percepção de como eu sinto falta de jornada aqui em Fate, a saga Winx, porque eu não sei se eu tô assistindo House of the Dragon demais, ou Anéis de Poder, que aí tem vários arcos, vai pra lá, vai pra lá, enfim, mas o fato é que, por exemplo, esse aspecto do Cristal, né, a gente vê aqui que elas pediram pra mãe, que era um negócio super raro, e eu sinto falta de, por exemplo, elas estão ali na escola, elas irem lá estudar e descobrir sobre o cristal, e aí descobrir que em determinado lugar tem esse cristal e ir numa jornada ali buscar o cristal. É só um exemplo, tá? Não tô falando que precisava ser necessariamente assim, porque senão você fica com soluções muito fáceis ali na sua mão. A mesma coisa quando tem o retorno da diretora ali no final, e ela acaba tirando a Bloom da estase dela. E no meu vídeo de teorias, eu já tinha comentado sobre a possibilidade dela retornar, mesmo que de forma mística, que foi o que aconteceu aqui, né? Mas ainda assim, eu senti que foi só um recurso para as coisas andarem. Então, será que não teria sido melhor
no roteiro ter ido pra uma outra solução, de repente, ela só ter sido presa e aí ter tido essa facilidade pra se soltar, ou as amigas soltarem elas, enfim. Então eu senti que por vários momentos tiveram muitas soluções fáceis. E assim, gente, eu sei que Fate, a saga Winx, ela é uma série que ela é muito mais simplinha, assim, sabe? Mas isso não quer dizer que ela não possa ter bons desenvolvimentos. Eu acho que a gente tem muitas séries de contexto teen que elas são bem desenvolvidas, sabe? E eu sinto que alguns aspectos foram perdidos entre a primeira e a segunda, até mesmo em construção de personagens, como foi o caso da Bellatrix, porque na primeira temporada a gente descobre que ela também era de Astradel e etc. E aqui ela ficou mudando de lado, etc. E por mais que eles fiquem justificando que ela era uma pessoa que não tinha nada, então ela é meio que nesse estilo de sobrevivência mesmo, eles poderiam ter utilizado de repente dela ter descoberto ali com Sebastian que ela tinha origem bruxa e por isso ela decidiu lutar do lado dos bruxos, algum aspecto mais conexão assim, sabe? Porque não era só a Bloom que tinha um mistério com relação ao passado dela, a Bellatrix também, e eu senti que ela ficou muito jogada aqui em alguns aspectos e eu queria ter visto mais o desenvolvimento da amizade com elas. E eu confesso pra vocês, inclusive, que em vários momentos aqui da série eu shippei ela com a Stella. Eu jurava que ia pra algum caminho assim. E outra personagem que eu também senti que perdeu um pouquinho a característica foi a Musa. Porque a gente sabe que ela tinha questões com os poderes dela, mas isso era algo, pelo que eu lembro, né, assim, mais pro início da temporada, porque ela falava das dificuldades dela ser empática com todo mundo e tal, mas até o final ali ela aprende a controlar seus poderes. E aqui veio um arco de total rejeição. Eu acho assim, interessante sim ela querer ir pro lado dos especialistas e querer treinar e etc, mas a forma que foi feita a rejeição dela com relação aos poderes dela, eu não curti muito, sabe? Eu achei que perdeu um pouquinho da característica da personagem. E, inclusive, preciso dizer aqui, eu gostei bastante que a série, ela trouxe um balanço bem legal entre os especialistas e as fadas. Na primeira temporada, eles já tinham sido apresentados e tem uma estrutura até parecida com essa segunda, né, da batalha ali final, eles terem bastante ênfase, mas a resolução vira a partir das fadas, mas eu senti que aqui eles tiveram mais destaque, a gente entendeu mais sobre eles, os personagens em si também, conforme eles foram se relacionando ali, principalmente com as fadas, as protagonistas, eles acabaram também tendo mais desenvolvimento na sua história, tanto ali no trisal, quanto os namorados das Winx. Inclusive, né, é super interessante, no segundo episódio ele é total sobre relacionamentos, mas eu preciso dizer aqui, por mim, essa segunda temporada super tinha 6 episódios de novo, porque pra mim, num geral, a série, ela precisa ter a sua retomada no primeiro episódio, e aí já trazer o que vai ser a problemática da segunda temporada. E aqui em Winx, pra uma série bem curtinha, né, de 7 episódios, a gente tem 2 episódios de retomada, então o primeiro ali é mais repetição e trazer alguns aspectos importantes do final da primeira, pra retomar aqui na segunda, e esse segundo, ele é mais sobre esses relacionamentos, e aí a gente realmente começa a ter um desenvolvimento ali no terceiro episódio. Não foi à toa que o quarto episódio ele foi meu favorito, eu acho que ele tem várias reviravoltas super interessantes. E voltando a falar aqui das Winx, né, outra personagem que eu não posso deixar de falar é sobre a Terra. Eu gostei muito do desenvolvimento dela, principalmente porque a temporada, de uma forma geral, trouxe mais destaque para a botânica das coisas, então a gente via que muitas coisas eram resolvidas ali com as sementes, com as plantas de uma forma geral, e também porque a gente teve a vinda da Flora aqui pra segunda temporada. E, gente, eu simplesmente amei a Flora. Ela é de uma personalidade completamente diferente das outras Winx que a gente conhecia, o que é muito legal porque foi um aspecto que eu já tinha gostado desde a primeira, de cada uma ter uma personalidade diferente e ainda assim serem amigas. Ela é muito esperta e ela é muito ágil, sabe, com as coisas, então foi uma personagem que eu gostei demais, inclusive em contraponto ali com a Terra, né, por elas serem primas. Então eu acho que eles souberam construir o aspecto de intimidade familiar ali nelas. Tá certo que até mesmo esse arco também tiveram coisas que foram mexidas, como o pai e o irmão. Eu senti que eles saíram meio de sopetão na temporada. Eu achei que foi, assim, bem construído a forma que foi, mas parecia que eles queriam tirar
só os personagens, sabe? Que não queriam desenvolver mais ou não deixar no elenco de alguma forma. Então a Terra tinha muito esse apoio, né, familiar, e com a saída deles, ela continua tendo com a Flora, de certa forma, e eu gosto que elas são bem diferentes, né? Mesmo elas tendo características parecidas, ainda assim elas são bem diferentes. E outro aspecto que eu também gostei sobre a Terra é que eles desenvolveram a sexualidade dela. A gente já tinha essa representatividade ali com Trizalda, Bellatrix, eles até desenvolvem mais aqui nessa temporada, principalmente a relação ali entre os meninos, mas ao mesmo tempo eu também acho legal a gente ter um relacionamento bem fofinho, assim, sabe? E aí a gente tem a Terra junto com uma especialista, sabe? E a Terra, ela tinha arcos com relação ao corpo dela, né? Como ela se via, aqui se mantém também, principalmente com a vinda da Flora. Eu achei que foi bem interessante as discussões que eles trouxeram. Pra mim, esse foi um dos meus arcos favoritos, inclusive. Então, eu achei que a gente teve um bom desenvolvimento aqui. Também com relação à Stella. Apesar de ser um pouquinho repetitivo com relação à primeira temporada, porque era sempre muito sobre as amarras com a mãe e etc., a gente vê aqui a Stella de fato presa e também as discussões sobre os privilégios dela de uma forma geral. Mas justamente por isso a gente viu uma Stella menos ativa, o que é interessante porque eu tenho a sensação, como eu tinha falado, que a temporada ela passa muito ali na escola. Tá certo que a gente tem momentos, por exemplo, que eles vão pro pub e tudo mais, sabe? Mas as batalhas em si, os acontecimentos, principalmente tendo infiltrada ali na escola, ainda assim acontecem mais centrados em Alfeia. A gente vai vendo mais realmente ali da Stella no final, até mesmo com a relação dela e a mãe, que é o momento que ela tira a joia, né? Outra personagem que eu não posso deixar de falar também é a Aisha, e eu gostei também do desenvolvimento dela vir com essa inteligência ali, com relação ao cristal, apesar de eu ter criticado a forma que foi feito o cristal, eu gostei do desenvolvimento dela em si, sabe? A forma que ela ajudou. E, de novo, né? A gente tem esse problema que tudo é centralizado na escola, então eu sinto também que as fadas, elas não têm muita evolução com relação aos poderes delas, necessariamente. Isso pra mim é até uma frustração, porque eu achava que a gente ia ver muito mais isso na segunda temporada, principalmente com a vinda da nova diretora. A gente tem um momento mais assim no início, mas isso depois é totalmente esquecido, então a gente até vê elas fazendo muitas besteiras. A própria coisa ali com o cristal, eu já tava imaginando, por exemplo, o Sebastian indo buscar o cristal e pegando poderes de todas, sabe? Eu sofri com esse cristal, vocês podem perceber, mas eu gostei do desenvolvimento dela e principalmente da relação dela com o Grey, porque eu acho que a partir daqui a gente também pode ter uma discussão interessante de fadas com bruxos, que isso é uma briga antiga, sabe? Sobre conseguir conviver com as diferenças. Lógico, isso se tratando de uma próxima temporada, a gente viu no que se deu aqui nessa segunda, mas ao mesmo tempo eu gostei que enquanto todas estavam com seus relacionamentos desmoronando, o dela tava ali firme e forte. E eu preciso dizer, gente, também que assim, o Grey, ele não me surpreendeu no sentido da revelação, né? Dele ser, de fato, o bruxo de sangue. Porque quando a gente tem a revelação que o Sebastian é um bruxo de sangue, eu já tava meio assim, tipo, não, mas ele não fica indo na escola. E tem um infiltrado na escola. E aí, depois, quando a gente teve aquele momento da armadilha, né? E que a Aisha, ela ficou meio de lado. E ela seria importante pra toda a questão ali. Aí eu já fiquei achando que era o Grey mesmo. Então, quando veio o momento da revelação dele, não me surpreendeu tanto. Mas achei interessante, sabe? Mas uma coisa que eu preciso dizer é que eu achei realmente interessante o desenvolvimento do Sebastian. Ele realmente me enganou ali, sabe? Quando a Bloom foi na casa dele, falando que sabia quem que era, porque sabia alguém que odiava o Andreas e tudo mais, eu fui surpreendida. Então, pra mim, foi realmente interessante o desenvolvimento dele. Eu só acho que em alguns momentos também tinha muito aquela pose do vilão, sabe? Dele, então deixa eu te contar uma história. Em 1900. Enfim, gente, mas falando em história, caraca, a gente descobre que a Bloom tem 1000 anos. Uma jovem senhora entre as fadas, né? E a Bloom, gente, eu acho que ela tem um desenvolvimento interessante, apesar de, assim, eu senti de uma forma geral que a temporada, ela trouxe muitos defeitos das personagens, e eu acho isso extremamente interessante. Eu gosto quando eles trazem essa humanidade nos seus personagens. E a Bloom, ela tem mesmo um pouquinho de ego, é um pouquinho egoísta e tal, então tiveram vários momentos ali
ali dela com o Sebastian, tipo, entregar o livro, sabe? E aí ele até falou assim, nossa troca vai ser conhecimento por conhecimento. E aí o conhecimento da Bloom era, tipo, como recuperar os poderes, que tinha 2 possibilidades. E o conhecimento dele, tipo, era um livro inteiro, tinham várias coisas ali, sabe? Então não me pareceu uma troca muito justa, eu achei meio burrice, assim, sabe? E aí isso me fez voltar a refletir sobre o aspecto delas estarem no high school, porque me parece que a única motivação para eles manterem essa história em high school é pra gente conseguir compreender facilmente que elas estão fazendo besteiras porque elas são jovens. Inclusive na série, em vários momentos a gente ouve, né, isso sendo externalizado de vocês são jovens ainda, vão aprender, blá, blá, blá. Então vem mais como também um recurso para justificar algumas cagadas aí que acontecem ao longo da história, como por exemplo o Cristal, talvez, sabe? Coisa que na faculdade já não permitiria tanto. Você tem mais conhecimento, você tem mais desenvolvimento, sabe? Pelo menos de estudo, né? Pelo amor de Deus, não tô falando que adolescente é burro, tá, gente? Não me cancelem. Mas é que o adolescente tem as coisas muito à flor da pele, da emoção, que justificaria aí algumas atitudes, né, das fadas, de uma forma geral, das Winx. Então, em vários momentos, eu fiquei com bastante raiva da Bloom, apesar de gostar da personagem e questões impossíveis. Eu falo até mesmo ali no jantar, né, quando a Bloom, ela realiza que talvez a Rosalind, ela não seja de todo ruim, mas que ainda assim é pra ficar de olho nela. E aí a Stella tem a atitude dela mesmo assim, acha que é pelos 15 minutos de fama da Bloom e tal. É mais por aí que eu tô querendo dizer, nessas atitudes impulsivas. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que, apesar de sim, a gente ter desenvolvimentos legais com as outras personagens, a Bloom, ela é o elo principal ali da história, do que torna muitas coisas interessantes, como toda essa chama do dragão. E aí, quando a gente chega ali no final, com a descoberta da mãe e tudo mais, eu sinto uma intensificação dessa história, principalmente porque a gente tem uma pessoa que também tem a chama do dragão e é contra isso, né? Então eu acho que pode ter colisões aí no futuro. E tem um aspecto que eu achei legal também, eles trazerem essa nova característica da Bloom, como essas visões que ela acaba tendo. E eu preciso confessar pra vocês que quando o Sebastian revelou pra ela que a mãe foi pra esse reino da escuridão e tudo mais, eu imaginei que ela fosse querer ir pra lá mesmo, tipo, procurar se os pais ainda estavam lá de alguma forma e tal. E dito e feito, né? A gente teve ali esse final, mas eu acho que num outro vídeo a gente pode discutir melhor algumas questões do que foi mostrado aqui nesse final. Até porque, gente, era óbvio que ela não ia morrer, né? Principalmente pra história continuar. Talvez no final da série. E falando no final, né? Eu gostei muito também de ver as fadas ali trabalhando juntas. Isso também foi um aspecto que eu tinha falado na primeira temporada. Eu esperava ter visto um pouquinho mais delas em ação, em conjunto, não tanto os arcos separados como foi aqui, principalmente depois que estabeleceu que elas eram um grupo. Eu acho que sim, a dinâmica ela tá diferente, elas confiam mais uma nas outras, mas a gente tem poucos momentos delas realmente juntas, sempre falta alguém, eu digo elas juntas todas de fato ali e usando seus poderes. Mas é interessante porque eles também trouxeram as asas delas, né? Elas usaram os poderes e as asas delas apareceram na primeira temporada, e aí eu fico até assim, ressabida. Eles deram a entender, para justificar do porquê elas não tinham asas, que isso era um aspecto de evolução das fadas, então era mais por ser uma fada antiga, lá. E aí eu tinha até comentado que a Bloom, muito provavelmente, ela tinha, por ela ter aspectos antigos, como a chama de dragão, e agora a gente descobre que ela tem 1000 anos, então de fato ela é uma fada bem antiga, mas não, aí a gente vê as asas delas aqui, né, quando elas usam bastante os poderes. Então, pra mim, óbvio, é muito legal ver isso, mas também parece uma perda de aspecto do que foi construído na primeira temporada. E é aí que eu volto ao meu ponto. Eu sinto que a gente teve muitas perdas de características que eram interessantes ali na primeira temporada. Como eu falei, tanto no entorno da história, quanto com relação ali a algumas características das personagens mesmos. Agora, uma coisa que eu preciso falar também sobre o final é que me dá certa preocupação deles retomarem os queimados aqui. Um dos queimados aparece ali no cemitério, então de ficar repetição demais, de tipo, queimados na primeira temporada. E aí bruxos de sangue, aí queimados de novo, sabe? Principalmente depois dessa segunda, da história como se deu em alguns aspectos, eu fico um pouco com receio, vou colocar dessa forma. Mas agora, apesar de ter feito toda essa análise aqui da temporada como um todo, eu gostei da série, eu gostei da história. Eu vejo problemas muito claramente, mas eu acho que são problemas
até resolvíveis. Tá certo que assim, perda de característica é um aspecto que eu acho muito importante para contexto de história. Inclusive, né, quando eu falo dessa perda de características, eu sinto que os fãs, de uma forma geral, tiveram uma leitura tão boa da série que algumas teorias eram até mais interessantes do que a história que foi feita aqui. E nem é uma questão de expectativa, tá, gente? De tipo, ai, tinha essas teorias e eu esperava ver isso. Não. Só tô falando que realmente tinham teorias que pegavam questões de desenvolvimento e desenvolveu muito melhores do que a gente viu nessa segunda temporada. Mas como enredo, né, como a série me levou, eu realmente curti enquanto eu tava assistindo a série como um todo. Parece até estranho eu falando aqui, pontuando várias coisas que eu não gostei, mas a série, ela cumpriu, eu acho que é o básico de uma obra audiovisual, que é me entreter. Eu me entreti. Tem sim suas problemáticas, acho que um episódio para retomada teria sido bom, e aí a temporada como um todo ter os seus 6 episódios. Achei muito legal eles trazerem um desenvolvimento dos bruxos de sangue, porque eu sinto que falta eles irem para outras coisas, além deles construírem, expandirem esse universo. E eu falo isso tanto com aquela sensação de tudo acontecer em Alfeia. Eu acho que, por exemplo, vai parecer repetitivo, mas esquece o cristal, mas se elas estivessem nessa jornada do cristal, elas poderiam encontrar outros tipos de pessoas, outros perigos, e assim conseguir desenvolver outras partes desse universo, sabe? Eu queria mais desenvolvimento, mais expansão e mais desenvolvimento dos poderes delas. Isso é um aspecto que eu falo desde a primeira temporada. E de novo, eu não sei se eles utilizam no aspecto do High School pra não ter tanto desenvolvimento, mas pra mim é um pouco complicado quando eles têm, por exemplo, aquele jantar e falando assim, e aquele cara que era uma fada da mente, ele era daqui, ele é genial e se tornou extremamente importante. E você não vê o que torna esses alunos realmente importantes. Qual é o desenvolvimento deles enquanto estão na escola, sabe? Queria que tivesse mais momentos de escola, de aprendizado. Isso é uma coisa que eu venho falando desde a primeira temporada. Mas ainda assim, eu consigo me surpreender. Eu acho que o elenco tem uma sinergia muito boa. Eu gosto muito do desenvolvimento das Winx. Eu acho que a Flora é uma adição maravilhosa. Eu gostei muito de como ela veio aqui pro grupo e dela ter suas características individuais muito bem feitas. Mas ainda assim, a série, ela precisa ter alguns cuidados, porque senão eu acho que ela é uma série que ela não suporta outras temporadas, e claramente com o final aqui dá a entender que tem uma continuação da história. Inclusive, até mesmo em alguns aspectos de efeitos visuais. Eu tinha falado que não era um aspecto que me incomodava tanto na primeira, mas aqui eles utilizam muito mais. Eu acho que o bichinho ali, ele tá... O sanguessuga, eu esqueci o nome dele agora, mas ele tá bem feito, os poderes nem tanto, e a gente vê uma utilização maior aqui, mas é aquilo, se a gente tem uma boa história, os efeitos eles não importam tanto, mas quando a história começa a pecar em alguns aspectos, inclusive de característica, são acúmulos de defeitos que a série tem. Eu sinto que eu particularmente gostei mais da primeira temporada, mas isso não quer dizer que essa segunda é horrível, não, mas eu vejo claramente problemas aí, e problemas que, se persistirem, não sei se suportaria uma terceira temporada. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam da segunda temporada de Winx? Pra você foi tudo bom? Você discorda em vários aspectos aqui? Enfim, vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação pra quando eu tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!